Olá, para quem não me conhece, meu nome é Ruth Araújo, Deus acima de tudo. Quero pedir a você que não é inscrito, que se inscreva, compartilhe, coloca lá o seu joinha e quero estar deixando aqui para a nossa meditação no dia de hoje, uma palavra que Deus colocou no meu coração por tema o clamor que mudou a vida do cego Bartimeu, que diz dessa forma, em São Marcos 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muito o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamando o cego, disse-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que quer que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vá, a tua fé te salvou. Né? Que palavra maravilhosa, né? Esse cego de Jericó, todo dia era colocado na beirada do caminho para mendigar o seu pão de cada dia. E ali, de repente, ele pôde ouvir, né, uma grande multidão que caminhava naquele dia. E quando Jesus passa, ele faz a grande diferença na minha e na sua vida. E ali naquele momento, ele ouviu, né, muitos barulhos, eu quero crer e acreditar, de glória a Deus, aleluia. E ali ele começou a perguntar para alguém que estava próximo a ele, que barulho é esse? Porque ele era cego, mas ele não era surdo. E ali eles disseram que era Jesus, filho de Davi, que estava passando por ali. E ali naquele instante, ele colocou a fé dele em prática e começou a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ali cada vez mais ele clamava, cada vez mais, e já por fim eu quero crer e acreditar que ele já não estava somente falando em voz alta, mas eu quero crer e acreditar que ele já estava gritando por socorro. Mas muitos que estavam ao seu lado começou a repreender ele, para ele se calasse, para ele parar de clamar, para ele parar de gritar, que Jesus não ia parar para ouvir ali, né, o clamor dele. E ele não se importava, ele não tinha vista, mas ele tinha fé no seu coração, que se ele conseguisse parar aquela multidão, ele receberia o seu milagre. E ali naquele instante, ele começou a clamar cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E naquele tempo atrás, as pessoas que tinham uma deficiência, era lhe dado uma capa. Aquela capa, todos o que o visse sabia que ele era dependente de receber esmola para o seu sustento, né? Como hoje tem em vários lugares, nos bancos, nos ônibus, os lugares específicos para uma pessoa idosa, para uma grávida. Então, aquele lugar ali não pode ser ocupado para outras pessoas, né? Aquelas pessoas, aquele lugar ali é específico. E da mesma forma, no passado, ali as pessoas recebiam uma capa para representar que ele era dependente da ajuda dos outros. E só poderia pedir esmola aquelas pessoas que fosse identificado.
e aquele cego de Jericó tinha aquela capa, que aquela capa era o que trazia sustento para a vida dele. E ali ele começou a clamar a Jesus, né? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E naquele instante, Jesus parou diante de uma grande multidão, porque se refere a uma grande multidão. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. E ali, talvez aqueles próprios que repreendia ele, foram que tiveram que ir lá chamar ele e dizer: levanta, tem de bom ânimo, o mestre te chama, Jesus mandou te chamar. E naquele momento, o que mais me chama a atenção dentro desta palavra, e eu quero que você pare e medita também o quanto foi a fé daquele homem que rompeu ali o sobrenatural. Eu quero que nessa manhã de hoje você rompa todas as dificuldades da sua vida, como fez aquele cego de Jericó. Naquele momento que Jesus mandou chamar ele, ele tinha 100% de certeza que ele ia e Jesus ia realizar um milagre na vida dele. E da mesma hora que eles levantaram ele, a atitude que aquele cego de Jericó mais me chama a atenção, que ele lançou de si a capa, o que lhe trazia o sustento. Talvez no dia que fosse hoje, muitas pessoas diziam: não, eu vou com essa capa até Jesus, e se Jesus me curar, eu lanço de mim essa capa, porque eu não vou precisar dela mais para pedir esmola. Mas aquele cego, a fé dele removeu montanha, foi além da fronteira. Aquele cego, naquele instante, ele lançou de si, ele jogou aquela capa fora, ele jogou todo o seu sustento fora. Naquele momento que ele jogou aquela capa fora, lançou de si e foi até Jesus. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Né? Jesus, ele poderia, como Jesus é o dono do ouro, da prata, né? Ele poderia ter pedido uma grande quantidade de dinheiro para Jesus, pois Jesus não é, né, o dono do universo, ele não é o dono do ouro e da prata. Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, eu quero ver, eu quero com meus próprios braços, com as minhas próprias mãos, ganhar o meu próprio sustento. Né? Ele disse: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver a glória de Deus. E naquele momento, Jesus falou: vê, a tua fé te salvou. A fé daquele homem foi inexplicável naquele momento, porque Jesus viu o tamanho da fé daquele homem, porque aquele homem poderia ter chegado até Jesus, né, com a sua capa ali sobre os seus ombros, e chegado perto de Jesus e pedido a Jesus que o fizesse ele enxergar, mas nem isso ele fez. Ele chegou diante do Senhor e o Senhor disse para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu tenha vista. E Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Porque naquele momento que Jesus mandou que fosse até aquele cego e trouxesse a presença dele, naquele instante Jesus viu que ele não mediu o tamanho de esforço, não mediu ali a dificuldade dele, que a única coisa que restava na vida dele era aquela capa que fazia ele sobreviver, era aquela capa que trazia o alimento, né, para o seu dia a dia. E naquele momento que ele conseguiu parar e decanta lá na cheia para falar, conseguiu parar aquela multidão, ele disse: agora que eu consegui parar essa multidão, agora o meu milagre está garantido, porque eu consegui comover o coração de Jesus e ele mandar eu ir até ele. E eu quero dizer nessa manhã de hoje, qual é o teu propósito do teu coração? Talvez muitas pessoas já começou a matar os seus sonhos, os seus projetos, dizendo que você não ia conseguir, que você não é capaz, que é para você desistir. Muitas pessoas já falaram palavras negativas sobre a tua vida, dizendo: para
quero dizer que aquele cego, ele parou a multidão. Quando se refere à multidão, se refere a milhares de pessoas, né? Quando Jesus multiplicou ali os pães, né? É mais de 5.000 homens, fora crianças e mulher que naquela época não era contado. Então, quando Jesus já andava, os milagres era tanto que juntava-se multidão a caminhar atrás de Jesus. E ali aquele cego de Jericó, ele conseguiu parar aquela multidão. Ele conseguiu, através do clamor dele, incomodar o mestre, parar uma multidão e Jesus perguntar para ele: o que queres que eu te faça? Jesus está te perguntando nessa manhã de hoje: o que queres que eu te faça? Declara-me o que tu precisa nessa manhã. Eu estou pronta a realizar um grande milagre na tua vida. Se esse cego de Jericó, ele conseguiu, e além das fronteiras, ele conseguiu o milagre que ele tanto almejava diante de Deus, que era poder enxergar, era poder ter a sua vista. A partir daquele momento, ele não precisava mais daquela capa para se sustentar. A partir do momento que ele tivesse vista, eu quero crer e acreditar que aquele cego ia procurar um trabalho e do seu trabalho trazer o sustento para a sua vida, né? E através desse milagre, né? Hoje deixa exemplo para a minha vida e para a sua vida. Se esse cego de Jericó, que conseguiu romper, né, ali a multidão, romper ali os obstáculos da sua vida, que tinha muitas pessoas, talvez da sua direita e da sua esquerda, dizendo: para de clamar, porque o Senhor não vai te ouvir. O Senhor não vai parar diante dessa multidão para te ouvir. E ele, com o clamor dele, ele pôde parar aquela multidão. E Jesus chamar ele até a sua presença. E Jesus dizer para ele: o que queres que eu te faça? Hoje eu quero te dizer, não tem dificuldade, não tem montanha, não tem problema a qual o Senhor não possa resolver na sua vida. Ele está dizendo para mim e para você hoje: o que queres que eu te faça? Qual é o seu milagre? Qual é a sua petição? Qual é o seu clamor? Qual é o teu pedido diante de mim que eu vou fazer na sua vida? Então, tira, por exemplo, esse cego de Jericó. Ele teve a vida dele modificada através do clamor dele. E eu deixo para você nessa manhã de hoje: não deixa de clamar, não deixa de acreditar no sobrenatural de Deus. E você pode comover o coração do nosso Deus através do seu clamor diante dele. Essa é a minha palavra que eu deixo para todos vocês, em nome de Jesus. Amém.